Olá, bom dia! Hoje estou lendo para vocês o Salmo 32. A conversão é fonte de alegria. De Davi, poema. Feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Javé não aponta nenhum delito. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam o dia todo rungindo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu coração tornou-se como feixe de palha em pleno calor de verão. Confessei a ti o meu pecado, não te encobri o meu delito. Eu disse, vou a Javé confessar a minha culpa, e tu absolveste o meu delito. Perdoastes o meu pecado. Por isso que todo fiel suplique a ti no tempo da angústias. Se as águas caudalosas transbordarem, jamais o atingirão. Tu és o meu refúgio, tu me libertas da angústia e me envolves com cantos de libertação. Vou instruir você, inclinando o caminho a seguir. Com os olhos sobre você, eu serei o seu conselheiro. Com os olhos sobre você, eu serei o seu conselheiro. Ele está afirmando que será o nosso conselheiro. Não seja como o cavalo ou o jumento, que não compreende nem rédeas nem freio. Devem avançar para domá-los, sem que se aproximem de você. Os injustos sofrem muitos tormentos, mas o amor o envolve. O amor envolve. Quem confia em Javé, o amor envolve quem confia em Javé. Alegre-se em Javé, os justos, e exulte. Gritem de alegria todos os de coração reto. Este salmo de conversão, que é fonte de alegria. Qual homem nunca cometeu um delito, por menor que seja? Qual homem não cometeu o pecado? Nós somos todos, nascemos no pecado. Porém, o que nós temos que pensar é o seguinte, quando nós pecamos é se arrepender. A conversão passa pelo arrependimento, mas pelo arrependimento pleno. Porque quando nós não fizermos, enquanto nós não fizermos o arrependimento pleno, a gente vai sempre lembrar, acusar e apontar. Os pecados que eu cometi são meus, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Mas quando alguém aponta os meus pecados ou as minhas falhas, não se lembra que muitas vezes também comete pecado e tem falha. Estão falando de mim, então da minha pessoa. Então quando eu cometo pecado e aponto para o outro, eu estou esquecendo que eu também cometo delitos que são graves diante de Deus, como o julgamento. E somos todos assim. Nós todos somos pecadores. Nós todos somos pecadores. Mas quando nós entregamos a nossa vida todinha na mão de Deus, e quando a gente faz a conversão, e isso é constantemente. Conversão é todo dia, todo momento, toda hora. Conversão é eu fazer um esforço para que eu não volte a pecar naquilo que eu pequei antes. Não pode haver nenhum momento maior do que aquele em que nós nos inclinamos para Deus humildemente e pedimos perdão. É lindo, pedir perdão é lindo. E quando a gente perdoa do fundo do coração, a gente consegue entender. A gente consegue entender o que ele diz, que o perdão te libertará. O refúgio é ele que te liberta na angústia. É ele que te dá essa sensação assim de se envolver, como ele mesmo diz, com cantos de libertação. A coisa mais linda que tem é quando o homem confessa a Deus os seus pecados. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe onde nós erramos. Ele sabe onde a gente é frágil e fraco. Deus nos conhece e sabe o quanto somos pequeninos e nos colocamos diante dele ainda menor. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente deixa Deus ser grande em nós. Quando a gente deixa Deus entrar no nosso coração, a gente se faz assim, igual uma criança,
que se achega no colo da mãe e ela se agarra no colo da mãe para protegê-la. Deus é o que vai nos proteger. E aí a gente sente segurança. E aí quando fala agradecimento pelo perdão recebido, é quando a gente pede perdão para alguém, me desculpa, me perdoa, não quis te magoar, não quis te ofender. A gente pede. Porque às vezes, se a gente às vezes está numa situação de... Às vezes a gente não está tão bem. Palavras são colocadas, às vezes são faladas de modo que deturpa. E as pessoas às vezes sentem magoadas. Quem nunca magoou? Quem nunca ofendeu? Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Por isso fala, feliz o homem a quem Javé não aponta nenhum delito. É aquele homem, né, que soube honrar o Senhor Javé. É aquele homem que soube honrar o seu pai, soube honrar sua mãe, o seu esposo, a sua esposa. O delito é quando a gente, desobedecendo, a gente vai cometer os pecados mais terríveis, aqueles que desagradam a Deus, na desobediência e também na nossa fraqueza, né? A gente caminhar por caminhos tortuosos e fazer da nossa vida algo muito feio, né? A nossa integridade, nosso ser, nosso caráter não pode mudar. Porque se isso acontece, desagrada a Deus. Quando somos fiéis a Deus, somos fiéis também nos nossos matrimônios, com as nossas amizades. E quer ver o homem se perder é quando ele deixa de ser fiel a Deus primeiramente. O que é ser infiel a Deus? Ser infiel a Deus é quando nós não damos importância à palavra, que diz todo homem é pecado, e nos achamos melhor que o outro. E achamos que não temos pecado, mas nós temos muito pecado. Mas quando a gente se entrega e fala, Senhor, eu sou tão pecadora, a gente coloca no coração misericordioso do Filho Jesus, do Filho de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos lá, as nossas misérias, porque somos assim, tão pequenos, tão efêmeros e tão achando que somos muito. São Paulo falava assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você fizer isso, você vai entender. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí pode vir o que for, da maneira que for, não atingirá você. Sabe por quê? Porque é Cristo que vive em você. Então, tudo o resto fica tão pequeno. Então, aqui ele fala, tu és o meu refúgio, tu me libertas da angústia e me envolves com cantos de libertação. Conversão é a fonte de alegria. E muitas vezes depressão, síndrome do pânico é falta de perdão. É a doença da alma. É quando a gente realmente não consegue perdoar verdadeiramente. Eu não perdoava Deus quando meu pai morreu, porque eu falava, puxa, meu pai nunca tinha tossido na vida e teve câncer de pulmão. Veja bem, eu fiquei triste com Deus, eu me afastei dele, da igreja, fui buscar em lugares que nada tinha a ver. E aí Deus me colocou de molho. Deus me colocou por 4 longos anos de molho, numa depressão terrível, terrível, até eu me curvar diante dele e dizer, Senhor, tu existe, não é? Então me tire daqui. E Deus me libertou. Nunca mais tomei nenhum remédio para depressão. Nunca mais tomei nenhum remédio para depressão. E eu tomava remédio para depressão. Joguei tudo na lata do lixo. Não falo isso para vocês fazerem. Eu fiz. Vai ao médico. No primeiro sintoma aí que você estiver muito deprimido, busque ajuda médica. Porque aqui na palavra diz que a conversão leva à alegria. A conversão é fonte de alegria. Porém, às vezes o homem não tem alegria nenhuma, porque entrou na mais profunda depressão. E tem que buscar ajuda médica. Deus deixou os médicos para isso. O próprio Jesus disse, olha lá, ele fala, na sua angústia. Então, quer dizer que a gente vive, às vezes, angustiado.
E se as águas caudalosas transbordarem, jamais nos atingirão, quando a gente se volta de verdade para o Senhor. Por isso, que todo fiel suplique, no versículo 6 ele fala bem isso, por isso todo fiel suplique a Deus, no tempo da sua angústia, da sua tristeza, da sua depressão. E Ele será, com certeza, o seu refúgio e te libertará no tempo da angústia. Beijo no teu coração. Se serviu, compartilhe. Se serviu a palavra, compartilhe. E faz mais pessoas entenderem que doenças, sim, existem. E depressão é doença da alma. Busquem o Senhor e Ele te libertará de muitas coisas. Abraço, beijo, fiquem todos com Deus.